a devolução da praça e do espaço público ao povo, a rua ao povo, a ágora grega, o fórum romano, né? Tudo isso é aludido na ideia de resgate de cidadania, de liberdade na cidade, né? A exemplo do atual prefeito da cidade do Rio de Janeiro, que numa entrevista de campo, estávamos visitando isso está na rede social aí, porque os alunos postaram, eu faço há mais de 10 anos trabalho com eles lá na zona portuária, desde que o Ximenes foi me orientando, estudou o Morro da Conceição, perdão Alex, né? Estudou o Morro da Conceição, né? Bem, o exemplo que ele dá, encontramos Eduardo Paz lá e os alunos foram chamá-lo para uma entrevista, para ele responder algumas perguntas. É claro que ele falou o tempo todo e não quis responder nada, não é? Mas uma coisa que ficou marcada foi o que ele disse, que está impregnado dessa ideologia, né? De que o que estava sendo feito ali, produzido naquele lugar, né? Era uma libertação para a cidade, né? Ele diz assim, né, ao se referir ao Rio de Janeiro e às obras do Porto Maravilha. Isso foi em março de 2005, tá? Esse trabalho. Ele diz assim, ao se referir ao viaduto da Perimetral e da sua demolição, o prefeito, dentro do projeto do Porto Maravilha, o prefeito diz que estava derrubando o muro de Berlim da cidade, né? A nossa faixa de Gaza e religando a cidade ao mundo, certo? Então essa afirmação e essa expressão, se remetendo a fatos, né, publicamente conhecidos, né? Como seja, eu sou o grande libertador da cidade, né? Finalmente a cidade agora tem a perimetral derrubada, a vista para o mar, e próximo dali, eu tenho imagens, mas não prometi hoje que não vou ultrapassar, dos meninos que desceram o Morro da Conceição e a Providência, num contra-uso, ou numa insurreição de uso ali, evidente, né? Tomando banho, pulando ao lado do Museu do Amanhã, né? E tomando banho ali na beira da Baía de Guanabara, né? Mergulhando, subindo pela escada, né? E ele dizendo, tá vendo, libertamos a cidade, olha os meninos e a população aí podendo agora usufruir do mar que antes estava impedido, não é? Então e ele muito esperto, por isso se aproveitou do momento, inclusive, né, para se sair bem na história, né? Bem, este tem sido o tratamento recebido pelo poder público, né, por esses empresários da cidade. É famosa também uma entrevista que ele deu, isso também está na rede social, no helicóptero voando com o ex-governador e o presidente, né, em que ele sobrevoa a área do porto e diz assim, bem, o que vai acontecer na Olimpíada, pergunte a ele, mas vai ficar pronto na Olimpíada? Como vai ser? E o que vai acontecer com essa área? Ele diz assim, olha, a Olimpíada não importa, a Olimpíada passa, o importante é o que vai ficar de valorização para a cidade. Então, essa afirmativa dele, né, é marcante, né, porque realmente, se as obras vão terminar, se não vão, se vai estar a canteira de obra e a Olimpíada ou a Copa acontecendo, isso não importa. O importante é o que vai acontecer, né? Numa outra entrevista, um grupo de empresários da ADEME reclamava da obra, dizendo que a expectativa deles ainda não tinha
sido correspondida, porque em 2010, antes da obra se iniciar, o metro quadrado naquela área da zona portuária era menos de mil reais, né? E a expectativa deles era que em 2016 alcançasse valores próximos a 10 mil reais o metro quadrado, certo? Então, aí se revelam as verdadeiras intenções e o projeto realmente de valorização e de segregação que vai se dar em curso, e aonde o espaço público e a produção desse espaço público, né, com novas alegorias, museus, tal, né, são utilizados como, na verdade, recursos políticos, recursos estratégicos, né, para se conseguir aquilo que é o objetivo, né, fundamental. Eu diria que nós não temos mais prefeitos, são empresários da cidade. É mais do que o empresariamento que o Harvey lembrava a gente ainda lá nos anos 80, está vendo um artigo famoso dele, né? A própria prefeito, né, se transformando no promotor e no empresário da cidade, no grande administrador e coordenador, né, gerente, né, gerente da burguesia local. Aliás, alguém já falou isso em algum texto famoso aí também, lá em 1848, não é? Bem, o fato é que, né, não raramente, tais projetos de intervenção urbana e revitalização têm como carro-chefe, né, um ou mais museus com suas formas icônicas, né, que passam a ser símbolos dessas obras, como o Museu do Amanhã, na cidade do Rio de Janeiro, né, numa guggenheimização do espaço. Aliás, está espalhado em muitas outras cidades do mundo, né? Bem, como tratar o espaço público, então, numa perspectiva crítica e reveladora, né? E a partir da contribuição de Henri Lefebvre nessa sua obra A Produção do Espaço, né? Muito embora Lefebvre utilize, e isso está no prólogo da edição espanhola recente, né, que é a edição de 2013, né, em que esse prólogo é feito por Martinez, certo? Exatamente, né, Martinez Lorea, né, em que a palavra espaço público aparece 5 vezes, ó, segundo ela. Não fui verificar, e botei na busca para ver, mas aparece 5 vezes na obra a produção do espaço, né? Bem, mas no entanto, quando Lefebvre fala em produção do espaço, ele inclui também o espaço público, não é? Dentro da produção do espaço. Ele não é algo que está, né, fora dessa perspectiva de análise, né? Então, o exercício proposto, então, e um breve exercício, eu sei que provavelmente muitos de vocês fariam muito melhor do que eu esse exercício. Tem pessoas que estudam há muito mais tempo a obra de Lefebvre do que eu, mas eu, nesse breve exercício, né, e retomando a leitura, né, me coloquei a questão de como abordar, então, o espaço público em nossas investigações, de modo a contribuir, né, na sua desmistificação. Como desmistificar, né, essa banalização, né, como a gente pode atuar nesse sentido através das nossas pesquisas. Bem, assim consideramos os seguintes pontos,
de um possível caminho de método, né? Com possibilidades de desdobramentos metodológicos aí. Primeiro, não dá para desvincular o espaço público da produção do espaço e este do modo de produção, tá? E tratá-lo isoladamente. Não dá. Quer dizer, isso seria um princípio, né? É necessário trabalhar dentro da produção do espaço do urbano como um todo, né? 2. Não dá para tratá-lo como objeto físico, o que isso ocorre na maioria dos trabalhos de pesquisa, né? Simples formas, estruturas, né? Equipamentos, dispositivos territoriais, abstraindo de suas intencionalidades, né? Dos sujeitos planejadores, né? Urbanistas, das formas de uso e das apropriações, né? E sim como produto, meio e mediação, expressão e parte constitutiva da produção do espaço em sua totalidade. 3. Não dá para considerá-lo como simples fatos sociais e da cultura, tá? Lugares de acontecimento, eventos, abstraindo-se de sujeitos e atores e conflitos, mais do que espaços de uma contemplação dirigida e de uma urbanidade programada. Os espaços públicos são lugares de tensão social e política, tá? 4. Como na produção do espaço, há que considerá-lo homogêneo, fragmentado, hierarquizado e simultâneo, tá? E prende possibilidades contraditoriamente, o seu conteúdo contraditório, prende possibilidades em sua organização, capaz de expressar, né, suas diferenças e mudar suas hierarquias e ordem espacial, né? Conversão e primazia dos usos, insurreição dos usos. 5. Há que considerá-lo como espaços liminares, produtos da acumulação de diferentes tempos que teimam em persistir e se amontoam como ruínas em meio às novas alegorias. Para utilizar duas expressões, metáfora em Benjamin, né? Walter Benjamin. Precisamos ater nossa atenção para não aprisionar o tempo e silenciarmos o processo. Como ressalta Loreia no prólogo já citado por mim, né? O espaço público, urbano, supostamente posto a serviço do cidadão, tem se revelado uma falácia através da imposição de um espaço concebido, projetado, espaço especializado fundamentalmente por e para o consumo, como foi mencionado aqui por Ângelo também, que exigirá adaptação dos usos e a forma e as normas impostas. Tal perspectiva de espaço concebido pretende reduzir o vivido ao visível e ao legível, certo? A importância da visibilidade nesse processo, né? O espaço público se mostraria, então, como completamente transparente, inocente, sem segredos, sem surpresas. Espaço pré-existente aos atores, né? Os atores não são pensados no seu processo, eles são pré-existentes aos atores e os atores se adaptam a eles, se adaptam ao processo e tomem resiliência, tá? Eles se adaptam. Então, pré-existente dos atores que não teriam mais ocupação, nem preocupação, é só eles usarem os espaço do jeito que está previsto, como eles devem usar, e que sejam obedientes, porque senão, se não forem, nós colocamos muita polícia, né,
Olha, tinha 5 tipos de polícias durante a Copa ali naquela área, né? Civil, militar, a polícia, a guarda municipal, a polícia do consórcio, lá os seguranças, o apoio, e a Força Nacional, né? Vai ver, olha, uma hierarquia de polícias para controlar toda aquela área, e foi tudo uma beleza, não foi, gente? Vocês não viram? Né? Eles são educados, os cariocas. Uma beleza, estão de parabéns. Né? Eu vim aqui nesse subúrbio distante, né, para dizer essas coisas para vocês. Saí lá de Niterói, que é um subúrbio mais perto, né, Álvaro? Mais próximo. Bem, então, não tem surpresas, não tem segredos, né? Os atores são pré-existentes. Eles não têm que se preocupar, né? Eles só precisam se situar em seu lugar. Ela acrescenta ao final: os usos possíveis aí estão definidos e os corpos deverão adaptar-se às formas pré-estabelecidas, né? Portanto, só esta aparente transparência se oculta a existência de uma determinada ordem do espaço que está longe de ser simples e vazia, tal como ela se apresenta, não é? E como se quer que nós a vejamos. Esta é uma estratégia, e finalizando já, esta é uma estratégia de dominação e valorização do espaço que tem nos impedido